que eu disse lá no início do outro, no final do outro vídeo, eu comentei da história de um rapaz que conversava com o outro. E aí ele se virou para aquele rapaz, o colega falando, né? Tava lá feliz da vida que ia receber a namorada. Aí ele falava assim: a minha namorada que mora em São Paulo vem no fim de semana. Vai chegar, ó. A minha namorada, vou colocar a frase curta aqui para caber, ó. A minha namorada que mora em São Paulo chegará. Foi assim que ele disse. Quando ele falou da namorada dele, ele mentalmente poderia não saber, mas ele estava usando as vírgulas. Por quê? Porque ele só tem uma namorada. Esta é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa e ela vem entre vírgulas. Por quê? Porque ele só tem uma namorada. A oração subordinada, adjetiva e explicativa, ela não restringe. A explicação, ela é uma informação acessória. É quando só se tem um e você está explicando o sentido desse termo antecedente. Tudo bem? Tá. Agora, o outro que veio cheio de moral, falando assim para ele: como assim você não toma jeito? Eu achei que você estivesse apaixonado. O outro, o interlocutor, ele entendeu diferente. Ele entendeu sem vírgulas. Ou seja, como ele não poderia saber, coitado, ele também não sabia, porque quando a gente fala não dá para saber se é com vírgula ou sem vírgula, ele entendeu assim, ó: a minha namorada que mora em São Paulo. Ora, nesse caso, a supressão das vírgulas gera total mudança de sentido. Porque no segundo caso, sem vírgulas, eu estou explicando ou restringindo? Eu estou restringindo. É uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Na oração restritiva, portanto, você está restringindo um elemento num universo de outros. Você destaca um elemento em relação aos demais. Então, aquele que ouviu, ele entendeu que o outro tem várias namoradas e que a que mora em São Paulo é que vai chegar. A outra que mora no Rio de Janeiro não vai chegar e a outra que mora na Bahia também não. Ele entendeu sem vírgulas e o outro falou com vírgulas. É assim que começa a história desse vídeo. Falando a você que o que diferencia a oração subordinada adjetiva explicativa da oração subordinada adjetiva restritiva é... Então, vem comigo. Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é semântica, apenas semântica. A explicação é uma informação que pode sair da frase. A restrição não pode sair da frase. Isso é o básico que você tem que saber. O básico é explicativa com vírgulas. Pode sair. Ó, vou anotar o básico. Eu vou anotar tudo porque daqui a pouco eu vou te levar para voos muito mais altos, tá? Então, o básico tu tem que saber. Anote aí, ó. Explicativa. Explicativa é o quê? Com vírgulas. Podem ser também travessões ou parênteses. E explicativa é o quê? É acessória. Pode sair. Ela pode sair da frase. Pode sair. Restritiva. Restritiva não. Restritiva é sem vírgulas. Sem sinal de pontuação. Sem vírgulas. E, por ser uma restrição, não pode sair da frase. Não pode ser retirada. Tá? Então, nesse caso, a inserção ou a supressão das vírgulas gera alteração semântica. Vamos embora agora ver como é que isso está sendo explorado nas provas. Vamos além? Vamos lá. Então, vamos treinar. Essa aí é uma questão do CESP. E aqui, o que é que se diz? A retirada da vírgula empregada na linha 1, tá vendo essa vírgula aqui? Alteraria os sentidos
originais do primeiro período do texto. Então, vamos lá. Essa vírgula que vem aqui, qual é a justificativa dela? Veja, logo depois dela, eu tenho um que. Ora, com esse que, eu sou feliz. Ele é um pronome relativo. Esse que está retomando a fazenda da Jureia, que ficava na região. Esse que retoma um antecedente substantivo, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. E se vem com vírgula, ela é explicativa. Beleza. Se eu retirar essa vírgula, ela de explicativa vai passar a ser o quê? Restritiva. Isso significa erro gramatical? Não. Isso significa alteração de sentido. O item está certo. Fácil, né? Fácil, tranquilo. Isso é mole. Mas eu vou te levando além. Você vai crescer comigo, tá? Próxima questão. Aqui a banca vem num outro concurso, na mesma pegada. Ela está falando no final da mesma coisa, sabia? É. Só que aí nessa prova, a banca foi mais inteligente. Aliás, eu não posso deixar de falar, às vezes a gente dá uns aulões, eu estive com a equipe do Estratégia para esse aulão aí de revisão presencial, foi maravilhoso, né? E eu me lembro de que a gente tinha falado disso daí, eu sabia que isso ia cair. Cara, antes de eu ir à questão, eu vou te mostrar uma coisa que é o pulo do gato para essa questão. Muita gente acertou, muita gente errou e até hoje não raciocinou no que havia por trás dela. Presta atenção. Vem comigo, é muito fácil. O que eu quero que você aprenda aqui? Você acabou de aprender que a oração adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas, não é? É. Mas não é só a oração adjetiva. Não é só a oração adjetiva explicativa que vem com vírgulas. O adjetivo com valor explicativo também vem entre vírgulas. Cuidado, isso está caindo direto nas provas. Não fique achando que é só a oração adjetiva. Entenda que o adjetivo com valor de explicação também tem a mesma justificativa. Foi isso que aconteceu na prova. Resposta, letra, vou te mostrar. A supressão da vírgula altera o sentido da frase. A banca está falando, e quando ela fala em altera o sentido da frase, ela está falando do que você viu na questão anterior. A explicação que vai virar restrição. De explicativa vai virar restritiva. Só que observe, analisando as alternativas, que nenhuma delas traz uma oração adjetiva. Diferentemente da questão anterior. Compare com a questão anterior. Aqui havia uma oração adjetiva explicativa. Aqui você foi feliz. Mole a questão. Essa agora, ela é diferente. Você está entendendo? Essa agora, ela não está falando da oração adjetiva. Não é só oração. Pode ser um adjetivo com valor explicativo. Anote esse negócio. E veja que essa ficha tem que cair agora. O adjetivo com valor explicativo também pode aparecer numa questão como essa. Resposta, letra C. Rousseau considera mais felizes os antigos, capazes de fugir de todo o artificialismo. Por que a resposta é letra C? Porque aqui capazes é um adjetivo que está explicando um substantivo antecedente. É um adjetivo com valor, com sentido explicativo. Ele poderia virar um adjetivo, se eu retirar a vírgula, ele vai virar o quê? Restrição. De explicativo vai virar restritivo. Está conseguindo acompanhar meu raciocínio?
Não dá mais para ir para essas provas decorando. Muita gente decora oração adjetiva explicativa, com vírgula, restritiva, sem vírgula. Beleza, dá para acertar uma questão como a anterior, com o que você decorou. Só que uma questão como essa que estamos vendo agora é de outro nível, porque em vez da banca colocar a oração, ela está colocando o adjetivo, o que dá no mesmo. Isso que você está aprendendo vale para a oração e vale para o adjetivo. Dri, por que muda o sentido? Ué, muda o sentido porque com vírgula esse adjetivo tem valor explicativo. Sem vírgula passaria a ter restritivo. Já contei história, já contei uma história para você eu já contei. Você que está acompanhando esse curso desde o início, eu contei uma história do meu marido. Meu marido, ele é engenheiro. E ele é muito engraçado, porque ele é um curioso, ele gosta de estudar tudo. E a gente namorou quando a gente era adolescente, ele foi meu primeiro namorado, depois a gente se reencontrou. Eu não estou contando essa história para contar a história da minha vida, não. Mas é porque, naquela época de adolescência, eu nem imaginava, a gente era garoto, eu nem imaginava que eu ia ser professora de português e a gente tinha um hobby que era hobby de nerd, estudar português. A gente gostava de estudar português. E ele seguiu a vida dele, foi estudar engenharia e eu fiz letras, acabei estudando letras. Aí tudo bem, a gente se separou e depois, muitos anos depois, essa história é linda, depois te conto, a gente casou, tá? E aí, quando ele querendo me reconquistar, virou-se pra mim e falou assim, eu me lembro de muita coisa, gatinha. Não, gatinha não, isso é brega. Eu me lembro de muita coisa que a gente estudou junto. Eu me lembro, inclusive, de que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Lembra que eu te contei essa história? Ele, querendo me conquistar, falou essa bobagem. Falou essa bobagem dizendo que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Só que não. Tudo bem, isso não invalidou tudo que eu já sentia por ele naquele momento. Mas aqui entre nós, não sabe, então não tira onda. Você não sabe, não fala nada. Olha aqui, pare de achar que tudo que vem entre vírgulas é aposto, porque numa questão como essa, você que marca a letra C, você vai dizer que capazes não é um aposto. Capazes é um adjetivo com valor explicativo. Ele é um adjetivo na função sintática de adjunto adnominal que está entre vírgulas, não porque é aposto. Por que não? Por que ele não é aposto? Porque aposto é função do substantivo. Você acabou de aprender. Você acabou de aprender que só substantivo é que pode ser aposto. Capazes é substantivo? Não, é adjetivo. Então não pode ser aposto. Então, Dri, você está dizendo o quê, minha filha? Eu estou dizendo o seguinte, olha essa frase que eu coloquei aqui para você, reescrita de duas maneiras, ela resolve a questão do CESP, que nós acabamos de ver, ela explica a questão do CESP. Se fosse esse papo de que tudo que vem entre vírgulas é aposto, ele diria, inteligente é aposto. Só que não, né? Inteligente não é aposto, por quê? Por que não é aposto? Porque aposto, repita comigo, é função substantiva. Inteligente é um adjetivo. Se ele é um adjetivo, venha, raciocínio, acompanhe meu raciocínio. É um adjetivo, porque está modificando o menino, né? Só que é um adjetivo que vem entre vírgulas. É um adjetivo que sintaticamente é um adjunto adnominal. Não é aposto, porque aposto é função substantiva. Ele é um adjunto adnominal, porque ele está junto ao substantivo. Mas, por que ele está entre vírgulas, então? Porque ele tem valor explicativo. Porque eu estou explicando que o menino é inteligente. O adjetivo pode vir entre vírgulas? Pode. Quando é que ele pode vir com vírgula? Quando for uma explicação, quando ele tiver um valor explicativo. Nesse caso, a supressão das vírgulas gera erro gramatical? Não, gera mudança de sentido. Anote esse negócio, que foi isso que caiu nessa questão do CESP, ó. Mudança de sentido. Houve mudança de sentido. Na segunda frase, o adjetivo, ele continua sendo um adjunto adnominal, só que agora, sem vírgula, ele tem valor restritivo.
Você está entendendo? Você está entrando no raciocínio? Você está entendendo o que o CESP fez nessa questão? Você acabou de aprender que aquele raciocínio que você utilizava para diferenciar a oração adjetiva explicativa da restritiva pode ser aplicado também no adjetivo, que por sua vez pode ter valor explicativo ou restritivo. No primeiro caso, eu estou explicando que o menino é inteligente. Só existe um ali no meu contexto, e eu estou explicando que o menino que é inteligente chegou. No segundo caso, eu tenho um universo de mais de um menino, e eu estou restringindo que foi o inteligente que chegou, e não o outro, que não é inteligente que chegou. Há uma mudança de sentido, exatamente como aconteceu nessa questão, que não é, desculpa, eu falei CESP não, que foi FCC, vem comigo, ó, vem aqui para a questão, olha aqui, que coisa linda, que coisa linda. Resposta letra C é um adjetivo com valor explicativo. E um macete que eu sempre gosto de dar é que você pode transformar isso numa oração adjetiva explicativa. Você pode dizer assim, ó, Rousseau considera mais felizes os antigos que são capazes. Você pode até colocar um que aqui, ó, que são. Você pode colocar um que são. Você pode transformar esse adjetivo em oração adjetiva para você ver que o raciocínio é o mesmo. Entendeu? Aquilo que você aprendeu para a oração adjetiva, você pode utilizar para o próprio adjetivo. Tá bom? Aprendeu? Isso é FCC. Isso cai em FCC, cai em CESP. Isso é demais. Isso cai em tudo que é banca. Agora eu vou comentar as vírgulas das outras alternativas. Anote tudo, vai. Na letra A, essa vírgula aqui, a banca queria a alternativa que alterasse o sentido. A supressão dessa vírgula não altera o sentido, não. Não altera. Por quê? Porque desde as origens é um adjunto adverbial de tempo. Se eu retirar a vírgula, ele vai continuar sendo um adjunto adverbial de tempo. Isso não vai mudar o sentido. Na letra B, a mesma história. A letra B é igual à letra A. Essa vírgula se justifica por ser um adjunto adverbial. Na teoria de Rousseau, é um adjunto adverbial. A supressão dela não vai gerar mudança de sentido, não, porque ele vai estar com a mesma ideia circunstancial de lugar. Onde? Na teoria de Rousseau. Ou seja, era um adjunto adverbial de lugar. Se eu retirar a vírgula, vai continuar sendo um adjunto adverbial de lugar. Na letra D, a história é a mesma. Essa vírgula, a supressão dela, não altera o sentido da frase, não. Por que não? Porque, vem comigo, ela, a vírgula, marca a oração adverbial antecipada. E aí você vai ver já, essa vírgula é inclusive obrigatória, eu não poderia nem suprimir, porque quando a oração é deslocada, a vírgula é obrigatória, você vai ver isso já. Mas, de qualquer maneira, a banca não falava de erro gramatical, ela falava de sentido. E não vai haver mudança de sentido se eu retirar essa vírgula. Por quê? Porque o sentido vai continuar sendo o mesmo. A oração é a oração adverbial de tempo e vai continuar sendo a oração adverbial de tempo, tá bom? Na letra E, mesma história. Ao longo da idade do ouro, ó, ao longo da idade é um adjunto adverbial antecipado, adjunto adverbial de tempo. Essa vírgula marca aqui esse deslocamento, tá bom? E a banca está falando a mesma coisa em todas as alternativas. Você está conseguindo entrar no esquema da banca? Ela está falando a mesma coisa. Em todas as alternativas, exceto na letra C, o que eu tinha? Eu tinha adjuntos adverbiais deslocados. Em todos. A supressão da vírgula não gera mudança de sentido nos adjuntos adverbiais deslocados. Só gera mudança de sentido toda vez que na questão vier esse negócio de supressão gerando mudança de sentido, você já sabe que vai ser o quê? Explicação versus restrição. E você acabou de aprender o quê? Você acabou de aprender que esse negócio de explicação-restrição não é só para a oração, vale também para o próprio adjetivo. E aprendeu que nem todo adjetivo, quer dizer, que nem tudo que vem entre vírgulas é aposto.
que você pode ter um adjetivo entre vírgulas e ele não vai ser aposto, porque aposto é função do substantivo. Para fechar essa questão e para te levar mesmo, acho que agora você está confiante de que você entendeu, né, que você já está no nível dessas bancas lindas do Brasil. Eu fecho essa questão, então, contrapondo duas frases com o uso das vírgulas e você vai me dizer se elas têm a mesma justificativa ou não. Anote aí. Vamos embora. Agora nós vamos mesmo para outro patamar. Vai. E aí? Essas frases. Lembra que você está aqui hoje para justificar o uso das vírgulas. Você aprendeu que a justificativa para o uso das vírgulas é sempre, em 99% dos casos, é sintática e não morfológica. Você aprendeu que o que justifica as vírgulas é sempre uma regra de análise sintática. Pois bem, diga para mim, qual é a justificativa da primeira e da segunda? Se na segunda frase eu tenho a mesma justificativa que eu tenho na primeira frase. Sim ou não? Vá, responda. Essas frases têm ou não a mesma justificativa de acentuação? Sim ou não? Vai, sim ou não? Sim, é a mesma justificativa ou não? Não é a mesma justificativa. Vai, para provar que você aprendeu. Sim ou não? Sim ou não? João, meu aluno, passou no concurso. Ora, no primeiro caso, aluno é o quê? Substantivo. Tá, por que eu tenho que saber que é substantivo? Para saber a análise sintática, eu tenho que saber a classe gramatical primeiro, né? Ele é um substantivo que explica um outro substantivo. Então, se é um substantivo que explica um outro substantivo, ele é aposto. Olhe para mim. Justificativa é sempre, não é classe gramatical, não. Você tem que explicar sintaticamente a vírgula. Aprendeu isso? Então, João, meu aluno, passou no concurso. Qual é a justificativa dessas vírgulas? Aposto. Mas como é que eu sei que é aposto? Porque é um substantivo. O núcleo é um substantivo. No segundo caso, vem. No segundo caso, qual é o núcleo dessa expressão? O núcleo é dedicado. Dedicado é o quê? Dedicado é adjetivo. Se é um adjetivo que vem junto ao substantivo, sintaticamente ele é um adjunto adnominal. Você aprendeu que adjunto adnominal é fácil, adjunto adnominal é um adjetivo que vem junto. É adjunto adnominal porque vem junto ao substantivo. Mas está entre vírgulas, Dri. Por que está entre vírgulas? Porque ele tem valor explicativo. Eu poderia, inclusive, transformá-lo numa oração subordinada adjetiva explicativa. Pegou o raciocínio? Entendeu? Tá comigo? E aí, é isso que a FCC está trabalhando naquela questão. Você entendeu? Capazes era um adjetivo com valor explicativo. A supressão da vírgula, no mesmo caso aqui, essa supressão das vírgulas aqui, faria o quê com a frase? Geraria mudança de sentido, de explicação, viraria restrição. E você aprendeu, inclusive, que você pode transformar isso numa oração adjetiva. Você pode dizer, João, que é muito dedicado. Você pode até colocar um que é. Isso sempre te ajuda, ó, que é. E aí você entende que esse adjetivo
ele equivale a uma oração adjetiva explicativa. Tá bom? É um adjetivo com valor explicativo, que equivale a uma oração adjetiva explicativa. Tá raciocinando? Isso é difícil? Eu poderia hoje te dar uma aula muito rasteira, muito básica, e você ficaria feliz, mas não saberia de metade da história. Não, eu não vou fazer isso com você. Eu vou levar você para o topo. Eu preciso te ensinar tudo. Mas o difícil não é tão difícil assim, você viu? Dri, pode ficar pior do que isso? Eu já aprendi tudo de ruim? Não. Você não aprendeu tudo. Tem muita coisa ainda para você aprender nessa aula de vírgula. Pode ficar pior? Pode. Pode ficar pior. Mas você vai chegar lá, porque você está aprendendo cada detalhe. Quando você chegar lá, você nem vai perceber que é o pior. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o pior. No próximo vídeo, eu vou além. Vou te levar ainda mais alto. Você acha que você está voando alto? Nem começou. Estamos aprendendo o quê? Uso das vírgulas. Estamos aprendendo o que? Alteração semântica de restrição para explicação. Estamos entendendo que a oração adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas, porque é uma informação adicional. Diferentemente da oração adjetiva restritiva, que vem sem vírgulas, porque restringe um substantivo antecedente em relação a um universo de outros. No próximo bloco, vou continuar falando disso, mas vou te mostrar algo que vai te levar além.